Aleluia, bom dia, gente. Glória a Deus. Deus é bom, amém? Aleluia. Você está feliz de estar aqui nessa manhã? Isso mesmo. Você está feliz que a cama não venceu você? Amém? Você está feliz porque a chuva não te venceu? Aleluia. A chuva não pode nos vencer. Amém? No culto que nós apresentamos a Deus, na disposição que temos de ouvir a palavra de Deus, de sair da nossa casa para ouvir a palavra do Senhor. Amém? Existem pessoas que não é a chuva que tenta atrapalhar. Existem pessoas que bombas tentam atrapalhar, circunstâncias muito maiores, e nós não podemos permitir que no lugar tão confortável apenas água nos atrapalhe. Amém? Deus é muito bom. Então, cada um aqui terá o galardão por ter ultrapassado essa barreira de ficar em casa num domingo chuvoso. Amém? Deus é muito bom. Nós estamos ministrando nesses dias sobre submissão e autoridade, não é verdade? Todo mundo está sabendo aqui. Quem não sabe, está sendo sob submissão e autoridade. Amém? Mas eu queria aqui que você fosse comigo em 1 Samuel, no capítulo 15. 1 Samuel, Velho Testamento. Capítulo 15. Todo mundo abriu? Ele começa aqui dizendo no versículo 1, o profeta Samuel dizendo a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho quando este subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque e destrói totalmente a tudo o que tiver, e nada lhe poupes. Porém, matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Aleluia. Vem aqui comigo, passa uma página, uma folha, na verdade. E você vem aqui comigo para o versículo 13. Veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse: bendito sejas tu do Senhor. Executei as palavras do Senhor. O rei Saul estava dizendo a Samuel: olha, eu fiz o que o Senhor mandou que eu fizesse. Versículo 14. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mugido de bois que ouço? Respondeu Saul: de Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Então disse Samuel a Saul: espera, e te declararei o que o Senhor disse esta noite. Respondeu-lhe Saul: fala. Prosseguiu Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor sobre rei sobre ele? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Porque, pois, não atentaste à voz do Senhor, que te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas o destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse:
Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como idolatria e culto a ídolos. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel: pequei, pois, transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Aleluia. Para por aqui. Nessa leitura aqui é interessante, porque se você for analisar nos capítulos anteriores, Deus tinha ungido Saul como rei do povo de Israel. O povo de Israel, ele queria um rei. Eles estavam um período sem rei e eles queriam um rei. E Deus deu um rei que o povo queria. Deus apresentou Saul como rei. Deus utilizou Samuel, que era um profeta, para ungir Saul sobre rei do povo do Senhor. E nessa batalha é interessante porque Deus, ele deu um comando a Saul. Amém? E antigamente, amados, existiam autoridades. Sempre existem autoridades. Mas antigamente, os profetas e os reis eram autoridades. Amém? Não apenas os reis eram autoridades, mas os profetas também eram autoridade, porque eles falavam como quem sendo a boca do Senhor a outras autoridades. Amém? E Deus, através de Samuel, falou a Saul. Deu uma ordenança a Saul: olha, eu vou fazer com que vocês destruam o pessoal de Amaleque, porque eles se opuseram a um propósito meu. Eles atrapalharam a subida do pessoal para uma finalidade necessária, né, da vontade do coração de Deus. Ele diz: olha, como eles tentaram se opor à minha vontade, atrapalhando vocês, tentando atrapalhar vocês, eu os destruirei. Mas vocês precisarão fazer tudo o que eu disser. Amém? E o interessante, amados, desse texto é porque Deus ele discriminou exatamente o que é que Saul deveria fazer como rei daquele povo. Ir lá e destruir os amalequitas, não deixar nada dos amalequitas em pé. Amém? Mas a palavra mostra que não foi isso que Saul fez. Saul ele teve uma ideia melhor. Amém? Ele fez parcialmente o que Deus queria. E nós estamos ministrando sobre submissão, sobre autoridade. Amém? E não existe uma coisa separada de outra. Nós sempre devemos compreender. É interessante que muitas vezes nós que somos espirituais, todos nós somos um espírito. Amém? E nós que professamos o Senhor como sendo o centro de todas as coisas, como sendo o centro da nossa vida, precisamos entender que a verdadeira espiritualidade está diretamente relacionada à submissão que eu apresento à autoridade de Deus na minha vida. A verdadeira espiritualidade está diretamente relacionada à submissão que eu apresento à autoridade de Deus sobre a minha vida. Porque Ele não é o centro de tudo? E Ele não é autoridade acima de todas as outras? E não foi Ele que nos alcançou? Não foi Ele que nos redimiu? Não é a Ele que nós apresentamos a nossa vida? Sabe, amado, espiritualidade não tem a ver com você orar em línguas. Não tem a ver com você estar sentado aqui nesse banco. Não tem a ver com você fazer algo na igreja apenas. Amém? Mas tem a ver com uma vida que nós apresentamos de submissão à autoridade suprema que é Deus. Mas eu quero que você vá aqui comigo em 1 João. Em 1 João. Quem achou, me espera. 1 João, capítulo 4.
Todo mundo achou? 1 João, capítulo 4, versículo 20, fala assim: se alguém disser, amo a Deus, e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Aquele que não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Fica aqui comigo agora. Amém? Gabriel, você está falando sobre submissão e agora veio falar sobre amor. Amados, esse texto aqui ele apresenta um princípio. Eu não tenho como me relacionar com Deus se eu não me relaciono corretamente com as pessoas. De que modo eu não posso dizer que eu amo a Deus se eu não amo ao meu irmão, a quem eu estou vendo? Porque o meu irmão é uma representação de Deus aqui. E é interessante que naquele texto, Deus levantou um profeta para falar algo a Saul e dar um comando a Saul. Ele disse, olha, vai a Amaleque e destrói tudo, animal, gente, tudo, não deixa nada. Porque antigamente era comum que os reis ficarem com os despojos da guerra e apresentarem holocaustos, né, e apresentarem aquilo dali como sendo a demonstração da vitória sobre aquele povo. Mas Deus não queria aquilo naquela batalha. Deus queria a destruição total daquele povo, porque aquele povo tinha se levantado contra um propósito de Deus. E ninguém que se levanta contra um propósito de Deus permanece em pé. E Saul escutou o que Samuel disse. Mas entenda, Deus utilizou um homem para transmitir a mensagem dele para outro homem. E se Saul não podia se submeter àquilo que tinha ouvido da parte de Samuel, como ele poderia ter dito posteriormente que fez tudo aquilo que Deus disse? Eu e você não podemos nos submeter a Deus se não nos submetermos a autoridades, pessoas a quem nós vemos. E muitas vezes nós achamos que espiritualidade é nós nos submetermos somente a Deus. Eu não sei se só eu já ouvi isso na minha vida. Eu não dei satisfação a homens, não foram homens que me salvaram. Não foram pessoas que me salvaram, não foi o meu líder que me salvou, não é o meu líder que se sacrifica por mim, não é o pastor não foi o pastor que me salvou, não foi a igreja que me salvou. E eu só devo submissão ao Senhor. Eu só sirvo a Deus. Mas a palavra mostra, amados, que eu não tenho condições de apresentar algo a Deus se eu não apresento algo a pessoas. Eu não consigo me submeter nem amar a Deus se eu não consigo me submeter a alguém que eu vejo. Então nós podemos compreender que se eu não consigo me submeter a um líder, a uma autoridade espiritual, a uma autoridade eclesiástica, a uma autoridade governamental, ministerial, seja lá qual for essa autoridade, se eu não consigo me submeter a ela, eu não posso dizer que eu consigo me submeter a Deus, a quem eu não vejo. Aleluia. E sabe, amados, a nossa vida não deve ser de uma submissão parcial a Deus. Nós temos que nos submeter totalmente a Deus. Nós não podemos escolher a melhor parte da submissão. E é interessante que Saul ele disse, olha, nós ficamos com o melhor das ovelhas. O resto a gente destruiu. Deus não mandou destruir? Nós destruímos todo o resto, ficamos só com o melhor. Aleluia. Mas Deus tinha dito, olha, destrói tudo. Não fica com nada, não leva nada para casa. Eu só quero que você vá lá e destrua tudo que se diga amalequita.
E, Gabriel, o que é que você está querendo dizer com isso? Sabe, amados, nós vivemos num mundo em que submissão parece ser pecado. Traz uma ideia de uma sujeição escrava. O que é a sujeição escrava? Sou eu me anular totalmente em detrimento de alguém. Em detrimento de uma vontade alheia, de uma vontade de outra pessoa. É como se eu entendesse que eu não posso mais ser Gabriela, porque eu preciso obedecer, ser escrava de alguém. E o mundo tenta transmitir essa mensagem no nosso coração e na nossa alma, nos transmitindo uma falsa ideia de liberdade. De que nós somos livres para ir, para vir, para fazermos aquilo que nós quisermos. Amém? Porque numa democracia é assim que funciona. Cada um faz o que bem entende, contanto que não afete o outro. E hoje nem está mais assim. Mas nós não viemos de uma democracia espiritual. Nós fazemos parte de um reino. E onde existe reino, quem manda é o rei. Amém? Onde existe reino, quem manda é um rei. E eu não estou falando de um reino natural. De um reino em que os reis subjugam os seus servos. Eu não estou falando das séries de Netflix. Amém? Em que as pessoas roubavam os súditos, os reis roubavam os súditos com um reinado sujo. Deus não é esse tipo de rei. Amém? Deus é um rei que veio para abençoar. Para me tornar e te tornar reis e sacerdotes. Não apenas mais servos. Nem somos mais escravos do pecado. Amém? Aleluia. E nesse texto eu acho interessante porque Saul ele apresenta algo a Deus. Diante daquilo que ele foi fazer a Amaleque, ele apresenta, ele chega e diz, olha, eu apresentei, vim aqui, Deus me falou para eu fazer isso e eu fiz isso aqui. Só fiquei com a melhor parte. Mas mesmo assim, Samuel, foi para apresentar o teu Deus. Já criando a sua defesa. Não é? O álibi de ter pecado. E sabe, amados, não é a questão de pecar ou deixar de pecar. É de termos uma vida compreendendo que nós só podemos avançar se nós nos submetermos à vontade de Deus para a nossa vida. Amém? E nós precisamos cumprir toda ela. Nós não podemos cumprir parcialmente a vontade de Deus. Nós não devemos escolher a parte que é mais agradável de nos submetermos a Deus. Eu acho interessante porque Saul fala que ficou com a melhor parte. E na nossa vida, muitas vezes, nós vamos ter que escolher entre abdicar ou manter algo que é bom, em detrimento de obedecer a Deus. Algo que é bom aos nossos olhos. Amém? Muitas coisas, mas essa é a realidade. A gente não pode dizer que vai ser sempre agradável nos submetermos completamente à vontade de Deus. Que aquilo dali não vai muitas vezes fazer com que a nossa alma milite contra aquele comando. Porque existem coisas que parecem ser boas aos nossos olhos, mas a palavra diz que Deus sabe o final dessas coisas. E quando Deus diz, olha, faz isso, nós não podemos dizer, Senhor, eu vou fazer a metade disso. Até aqui está dando. Isso é em tudo na nossa vida. Amém? Aleluia. Eu queria que você fosse aqui comigo em Lucas. Lucas, capítulo 6, perdão. Lucas, capítulo 6.
no versículo 46. 6:46. Fala assim: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o vento contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces, e arrojando-se o vento contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Aleluia. Para por aqui. Você lembra que Samuel disse a Saul: Saul, porventura você acredita que é melhor o sacrifício do que a obediência? Porque Samuel apresentou o quê? Ele apresentou uma defesa a Saul. Ele não ouviu a voz de Deus, ele não deu ouvidos em que sentido? Ele não obedeceu à voz de Deus. E ele disse: olha, Samuel, né? Ele não disse tudo bem, mas assim, eu fiz quase tudo que Deus mandou. Mas pensa pelo lado positivo, eu ainda estou apresentando o melhor daquilo que eu peguei ao Senhor, não vou nem aproveitar para mim. Eu estou apresentando a Deus. E Samuel disse: Saul, porventura, você está acreditando que é melhor apresentar holocaustos quando Deus pede obediência? Aleluia, amado. Sacrifício quando se pede sacrifício. Obediência quando se pede obediência. Amém? O que Deus quer não é sacrifício. Deus requer de mim e de você obediência. Porque os sacrifícios que Ele nos pede são agradáveis a Ele. Sacrifícios de louvor. Frutos de lábios que professam o seu nome. Mas sabe, amados, diante daquilo que nós recebemos como comando da parte de Deus, o que Ele quer de nós é obediência. É que se cumpra toda a vontade dEle. E é interessante que nesse texto aqui ele fala: todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras, mas não apenas ouve, também as pratica, eu vou mostrar a quem essa pessoa é semelhante. Perceba que ele relaciona obediência com construção. Ele diz: essa pessoa que ouve as minhas palavras e pratica é semelhante a uma pessoa que vai construir uma casa. E ela cava uma profunda vala e coloca lá um alicerce sobre a rocha. Sabe, amados, alicerce é uma estrutura sobre a qual todo o peso da edificação vai ser distribuído de um modo equilibrado, para que aquela casa, para que aquela edificação não ceda para o norte, para o sul, nem para o leste, nem para o oeste. Permaneça em pé. Porque existe um alicerce, liberando a força que aquela gravidade exerce sobre aquele objeto. Para que o solo, ele não ceda. Para que aquele peso seja distribuído de forma igual. Se tem engenheiro e arquiteto aqui, qualquer coisa, depois conversa comigo. Hein? Depois me corrige. Mas, amados, entenda. Ele fala: olha, aquele que me obedece. Segure. Aquele que me obedece, ele é semelhante a alguém que cava, coloca um alicerce e constrói a sua vida sobre algo que pode sustentar essa vida até o final. Porque o vento, a chuva vai vir sobre todos. Assim como o sol nasce sobre todos, as circunstâncias difíceis, elas virão sobre todos.
A diferença está na minha obediência e na sua obediência ao Senhor. Porque a minha obediência, ela cava para mim, aleluia. E ela constrói na minha vida um alicerce para que eu possa construir, desenvolver a minha vida em Deus, desenvolver a minha vida numa rocha. Entenda, existe edificação. A questão é onde essa edificação vai estar colocada. Existem duas construções aqui. Existe a construção sobre a rocha e existe a construção sobre a areia. E a areia cede. Amém? A nossa obediência a Deus, aos comandos de Deus, aleluia, vai fazer com que o nosso castelo, ele desmorone ou não. Porque muitas vezes nós estamos construindo a nossa vida. Você já viu em alguns lugares aí, que é engraçado, quando você vai fazer um prédio de forma sensata, você calcula tudo. O alicerce não é construído com qualquer tipo de material. E não é apenas com um tipo de material. Estava pesquisando, são vários materiais para que aquilo dali possa ter o movimento necessário, a firmeza necessária, suportar a força da gravidade, suportar a quantidade de pessoas que eles calculam para que suba naquela edificação, o vento, tudo é calculado. Para que de repente não bata um vento de um momento como esse e você fique lá com medo daquele edifício cair. Ele até balança, mas ele não cai, porque ele foi feito inclusive para isso. Mas você já viu aquelas pessoas que constroem uma casa e o céu é o limite? Aí a pessoa vai, aí tem o pai, aí o filho se casa, faz um puxado em cima. Eu não estou criticando o puxado. Eu estou falando como ele é construído. Amém? Aí o outro filho do meio se casa também. É o segundo andar. Se constrói. Vai se levantando só parede. Você pega tijolo e constrói paredes. Se tiver 10 filhos, a casa não vai conseguir ficar em pé num tenebroso inverno. Amém? Essas pessoas, elas apenas constroem. E você está vendo aquilo dali. Você passa em alguns lugares, você vê, não sei como é que essa casa consegue estar de pé. Mas ela está por ali. Você consegue ver. E você também consegue ver um edifício desse que está aqui na frente da igreja. A questão é, quanto tempo cada um dura? O que cada um tem capacidade de suportar? Amém. E aquilo que eu suporto não está relacionado à força que eu tenho em mim. A habilidade que eu tenho em mim mesmo. Não está relacionado apenas a eu vir ao culto. Não está relacionado apenas a nós cantarmos louvores. Nós só podemos manter a nossa vida. Deus estabeleceu. Aquele que ouve a minha voz e a pratica. Que ouve as minhas instruções e não apenas escuta, mas ouve, pratica, põe em prática, aplica aquilo dali na sua vida. É semelhante a uma pessoa que vai construir a sua vida inteira e ela não vai desmoronar. Tem pessoas no mundo que estão com suas vidas desmoronadas. Elas não aguentam pressão. O mundo, amados, embora eles preguem liberdade, embora eles preguem uma paz, eles preguem coisas boas, eles não estão preparados para suportar a pressão. Porque só suporta pressão quem obedece a Deus. Só suporta pressão quem se submete à vontade de Deus. Eu não posso, amado, querer que no momento difícil que eu passo na minha vida, eu consigo me manter em pé, se nos momentos que Deus me mandou algumas instruções, eu não segui cada uma delas. Aleluia. Volta aqui comigo para 1 Samuel.
Tá dando para entender? 1 Samuel. Aleluia. No capítulo 13. Deus teve muita paciência com Saul. Samuel tinha dado uma instrução a Saul que ele esperasse 7 dias. E que em determinado momento, Samuel viria para se encontrar com Saul. E que ele não fizesse nada até que Samuel chegasse. Os reis e os profetas trabalhavam juntos. Amém? Então Deus utilizava os profetas para transmitir coisas aos reis. Mensagens da parte de Deus. Amém? Eram como conselheiros, eram como Deus sendo manifesto em forma de homem, apresentando a vontade dele através dos profetas. E Samuel deu essa instrução. Aí o que foi que aconteceu? Saul até esperou 7 dias. Mas olha comigo no versículo 8. Esperou Saul 7 dias segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Aleluia. Concorda comigo que o 7º dia não tinha acabado? Esperou Saul 7 dias, segundo o determinado. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Samuel perguntou: o que fizeste? Respondeu Saul: vendo que o povo se ia espalhando daqui e que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já tinham ajuntado em Micmas, eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor. E, forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor, teu Deus, te ordenou. Pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Aleluia. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Para por aqui, amados. Vê que interessante. Saul tinha de novo, antes, na verdade, daquilo que aconteceu em relação aos amalequitas. Saul tinha vindo aqui. Entenda, Saul tinha sido escolhido para ser rei sobre o povo de Israel. O povo queria um rei, precisava de um rei, e Deus estabeleceu um rei. Mas só que você não pode exercer uma autoridade sem ser, antes, submetido à autoridade de Deus. E Samuel deu uma instrução para Saul: olha, espera 7 dias que eu vou vir, né? E vou te passar as instruções. Vou orar, se assim eu posso dizer no mundo de hoje, né? Eu vou orar, vou impor as mãos sobre você, vou dizer o que é para você fazer. E a palavra mostra que completou os 7 dias no sentido de chegou o 7º dia, mas Samuel não tinha chegado ainda. Não tinha vindo ainda. E o que foi que Saul fez? Ele apresentou holocaustos a Deus. Ofertas a quem? Foi a homem? Não. Ele apresentou ofertas a Deus. Mas assim que ele apresentou a oferta a Deus, como Deus havia combinado, se assim eu posso dizer, Deus chegou. Samuel chegou. E Samuel disse: Saul, pelo amor de Deus, o que é que tu acabaste de fazer? E ele disse. Agora o interessante é que ele diz, na segunda parte do versículo 12. Forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Forçado pelas circunstâncias, eu ofereci holocaustos.
Forçado pelas circunstâncias, eu ofereci holocaustos. Por causa de medo de que os filisteus prevalecessem sobre ele. Como era comum apresentar ofertas a Deus, para que fosse recebida a bênção de Deus, ele se apressou e foi à frente da ordem de Deus. E ele diz, olha, forçado pelas circunstâncias, eu ofereci holocausto. E Samuel disse, olha, hoje, Deus, se você tivesse obedecido, teria confirmado o teu reinado para sempre. Deus teria confirmado o teu reinado para sempre. Deus quer confirmar coisas na minha vida e na tua vida. E sabe, amados, o que Deus confirma não é algo passageiro. É algo eterno. E nós precisamos entender que não podemos agir forçados por circunstâncias e desobedecer o comando de Deus. Na minha vida e na sua vida, nós temos oportunidades de não esperar por Deus, forçados pelas circunstâncias. Ou não temos? Você está esperando de repente algo. Um exemplo, você pode estar esperando um emprego. E Deus pode comunicar ao teu coração, tem paciência, vai vir o melhor para você. E o que é que Deus requer de você? Que você aguarde. Que você tenha paciência. Eu estou falando sobre uma submissão a Deus. Amém? E Deus pode requerer de você apenas paciência. Aí de repente aparece um emprego. E você não sente totalmente paz naquilo dali. Mas você sente uma paz financeira. Uma paz no bolso. E uma paz na alma. Não necessariamente no coração. E forçado pelas circunstâncias, forçado pelos boletos, forçado pela necessidade de comprar pão. Não é? É uma necessidade. Forçados pelo meio em que nós vivemos, que requer de nós uma resposta rápida. Porque as circunstâncias, elas vêm para que nós respondamos rapidamente a elas. Elas não querem de nós paciência, elas querem uma resposta. Aí, forçado pelas circunstâncias, você pode entrar no emprego errado. E você vai ter dinheiro, vai ter pão em casa. Pode até ter Coca-Cola. Agora eu posso falar de Coca-Cola porque eu não estou bebendo. Mas pode até ter qualquer coisa que você queira. Mas a questão é, isso vai estar sendo edificado sobre que tipo de alicerce? Sobre que tipo de alicerce? Essa obediência, ela é parcial ou ela é total? Essa submissão é total ou ela é parcial? Deus sempre nos dá comandos. E é engraçado que cada passo de obediência, cada passo de submissão que nós damos a Deus, que nós apresentamos à autoridade suprema que é Deus, nós estamos confirmando coisas que Ele tem ministrado ao nosso coração. Nós temos confirmado aquilo que Ele já nos entregou em Cristo Jesus, para que isso não saia da nossa vida, para que isso não seja destruído, para que isso seja perpétuo. Amados, porque o Evangelho não é uma coisa miraculosa. O Evangelho ele é muito prático. E ele veio para nos assistir no nosso dia a dia. Amém? Porque muitas vezes nós queremos resolver uma equação monstruosa. Quando nós não sabemos regra de 3, regra de não sei o quê. Você quer saber logaritmo e você não sabe nada básico. Logaritmo, alguém sabe aqui? Eu nunca aprendi aquele negócio. Eu conseguia fazer as provas. Amém? Mas por quê? Porque eu não me empenhei muito na base. Não é? Mas às vezes nós queremos que os grandes problemas eles sejam resolvidos e nós queremos ouvir a voz de Deus e as instruções do Senhor, mas nós não nos submetemos a coisas pequenas que Deus nos comanda.
Como, por exemplo, você se submeteu e veio hoje para a igreja. Mas quantas pessoas deixaram de ir para as suas igrejas por causa da chuva? Circunstâncias forçaram elas. Mas elas têm perna. Amém? Se não tem perna, tem dinheiro, ou passo, eu tenho um amigo, tem alguém para ajudar. E para ir à igreja. Mas é um passo meu e um passo seu. Nos submetermos ao quê? À vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para mim e para você hoje? Que eu e você estejamos aqui ouvindo a palavra dele. Amém? E nós estamos construindo o nosso edifício, nós estamos construindo a nossa casa, e todo mundo está construindo a sua casa. Agora nós estamos construindo sobre o alicerce, firme na rocha. E os ventos, amados, eles baterão. Sinto informar. Eles baterão, mas eu me alegro em informar que eles não te destruirão. Que eles não conseguirão colocar em ruínas. Eles não irão conseguir desmoronar a tua edificação. Por quê? Porque eu e você estaremos, por causa de submissão a Deus, de uma obediência à voz de Deus, firmados na rocha. E ninguém destrói essa rocha, porque essa rocha é Cristo. E a palavra fala que aquele que se levantar contra o ungido de Deus, tanto contra mim, contra você, mas contra Cristo, ele não pode prevalecer e ele será destruído. As circunstâncias, elas serão destruídas se eu e você estivermos em submissão à vontade de Deus. Aí Deus diz, não deixe de congregar como é de costume. O que é que nós fazemos às vezes? Deixamos de congregar como é de costume. Mas tem um comando. Mas eu não preciso da igreja, Gabriela. Eu faço meu culto na minha casa. Eu oro todo dia, eu leio tanto livro, eu leio tanta Bíblia. Amados, às vezes nós temos tanta capacidade de fazer coisas tão difíceis. E nós nos submetemos a algo pequeno, que é sair de casa e ir para a igreja. Aí o que é que nós vamos fazer? No dia da aflição, não tem não quem segure. O livro não vai te manter em pé. Porque aqui nós estamos bem ajustados. Totalmente ligados. Aquela música, né? Nós estamos unidos. E igreja não está separada. A igreja está junto. E Deus deu um comando. Você vá para a igreja. Que um tem salmos, um tem canto, outro tem hino, outro tem línguas, outro tem interpretação. Cada um tem uma coisa. E você precisa estar lá. E estou eu em casa querendo ser todos eles. Eu não consigo, eu não fui chamada para isso. Eu preciso me submeter à voz de Deus. Amém. Nós precisamos entender essas coisas, porque vai ser mais fácil nos submetermos a autoridades. Porque se toda autoridade foi estabelecida por Deus, eu preciso entender que existe uma unção favorável para que eu me submeta a ela. Não é me subjugue. Entenda, é me colocar numa posição de obediência a comandos vindos da parte de Deus. Aí Deus diz, está na hora de você servir. Está na hora de você dar algo. Você já ouviu muito. Está na hora de começar a dar algo. Aí você diz, Senhor, eu vou ouvir só um pouquinho mais. Eu acho que ainda não estou pronto para dar totalmente aquilo que você quer. É uma opção. Você vai estar construindo a sua casa. Eu vou estar construindo a minha casa. A questão é, só a obediência nos mantém em pé. Porque, amados, o mundo tem criado pessoas desobedientes. Essa questão de liberdade só traz desobediência. O homem, ele não consegue andar sozinho. O homem não tem habilidade nele mesmo para se manter sozinho no mundo e se dar bem. Ele se mete em confusão, ele se mete em enrascada, ele se destrói. Porque nós temos algo, e existe um espaço no homem que só Deus pode preencher. E que só a obediência a Deus pode nos suprir. Aleluia.
E nós estamos num tempo em que se requer de nós obediência para que nós enfrentemos coisas que estão por vir. Não pense que o mundo vai ser cada vez melhor. Ele já está mostrando como é que vai ser. As coisas vão ser, ao nosso redor, cada vez piores. Mas a nossa submissão à palavra de Deus, ao comando de Deus, vai fazer com que nós passemos por todas as circunstâncias, sem que elas nos forcem a agir da forma errada. Aleluia. Porque é como Samuel disse, Saul, Deus não quer de você holocausto antes da obediência. O que Deus requer de mim e de você é obediência. Temos recebido uma boa palavra. Eu não sei se só eu penso a respeito disso, mas a gente tem recebido cada palavra de Torá. Cada palavra que tem tocado até o fio do nosso cabelo. E o que é que Deus requer de nós agora? A prática. Amém? Porque, amados, não adianta nós ouvirmos. Eu estou falando isso por experiência própria. Eu já morei em Campina Grande, já congreguei em Campina Grande, lá no Verbo de Campina Grande. Tinha o pastor João, que eu acho um cara fenomenal. Na minha época, na época que eu vivia lá, para mim, no meu gosto, era o melhor pastor. Falava cada coisa que você saía assim, meu Deus do céu, se eu não mudar agora, eu morro amanhã. Mas muitas vezes eu saí de lá com aquela informação e não coloquei em prática. O que é que acontecia com a minha vida? Cede de um lado, cede do outro. E o vento bate, aí afunda de um lado. O edifício começa a ficar torto. As rachaduras começam a aparecer. E se a gente não começa a obedecer, não começa a ouvir aquilo dali e colocar em prática, porque sabe, amados, a voz de um ministro, a voz de um pastor, a voz de um líder é a voz de Deus para mim e para a tua vida, para mim e para a tua vida. E às vezes nós esperamos que Deus, ele chegue lá do alto, dê aquele grito lá de cima, bem grave. Não é que a gente imagina uma voz grave, assim, com a assim. Filho meu, faz o que o teu líder está pedindo. Não, amado, Deus já está usando o líder, já está usando a pessoa, já está nos dando ministrações, já está nos ministrando palavras abençoadas. Para quê? Para que nós possamos ouvir essas palavras e coloquemos em prática. Por quê? Porque Deus sabe, amados, que se nós não conseguimos ouvir pessoas que nós vemos, nós não vamos acreditar numa voz que vem do além. Você vai pensar que está doido. Imagine, amados. Você está num lugar e de repente uma voz que você não sabe de onde veio e você ouve aquilo dali. Pelo amor de Deus, você não vai acreditar se você não tiver experiência em obedecer a Deus. Amém? Porque uma obediência pequena aqui me leva a outra obediência aqui. E me leva a outra obediência aqui. Só que a obediência faz com que eu aprenda a ouvir a quem eu estou obedecendo. É que nem pai e mãe. Manda tanto a gente obedecer em casa quando a gente é pequeno. Faz isso, menino, não faz aquilo, menino. Faz isso, menino, não faz aquilo, menino. Toda vez que eu saía de casa, antes de sair de casa, eu recebia um sermão antes de fazer besteira. Olha, você vai sair, mas você não vai me fazer passar vergonha. E me explicava qual era a vergonha. Para eu não ter dúvida quando eu tentasse fazer aquilo dali. Você vai chegar na casa daquela pessoa, se oferecer, você não aceita. O sofrimento, a gente está sendo oferecido, a gente não pode aceitar ainda, é misericórdia, é tortura. Deus não é assim, amém? Mas tudo bem. Você vai se oferecer, você não aceita, só se insistir. Lá em casa era assim. Se insistir, você aceita. Não quero chororô quando eu disser não. Se espernear no chão fica, eu vou embora. E quando chegar em casa, a gente se vê. Amados, era sentar no lugar e ficar caladinho até o final. Amém? Era aquele negócio. Se olhasse para mim, não fiz nada, estou aqui quieta. Amém?
Aleluia. E eram instruções. Aleluia. Para quê? Para que eu recebesse do galardão dos pais. Da benevolência deles. Porque, amados, era melhor obedecer do que sacrificar. O que me esperava em casa não era agradável se eu desobedecesse. Porque certamente algo me esperaria. Deus não vai bater em você, amados. A circunstância por si só ela bate. Entende? A diferença entre Deus e o pai e a mãe natural é que o pai e a mãe são a sombra de Deus. Eles apenas mostram, amém? O que espiritualmente pode acontecer conosco quando nós desobedecemos uma autoridade. Aleluia. E quando você começa a obedecer, vocês obedecem um pouquinho ali, aí vai lá dar aquele ajuste, né? Lá em casa tinha, hoje em dia, graças a Deus, hoje eles seriam presos, né? Tô brincando aqui, mas a vara da correção, ela foi feita para ser batida mesmo, porque a palavra fala sobre ela, ela instrui o filho no caminho e faz com que ele nunca se desvie. Amém? Então eu sei qual que era vara, que era cinto, que era um monte de coisa. Agora, tudo para a minha edificação. Para o meu crescimento. E eu precisava me submeter aqui e dali. E chegou um momento, amados, que eu não precisava que meus pais me sentassem antes de sair de casa e me dessem um sermão. Gabriela, olha, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, se comporte, não fique de chororô. Quando eu disser não, é não. Quando eu disser sim, é sim. Não precisava mais daquilo, porque eu não era mais criança. Mas eu tinha aprendido a obedecer. Quando eu ainda era criança. E eu não sofria o dano da desobediência. Porque pai e mãe sempre falam assim, né? É melhor você aprender aqui do que aprender no mundo. Ah, meu Deus do céu, essa frase eu prefiro aprender no mundo, eu dizia na época. Sem maturidade. Não quero aprender agora. Mas, amados, Deus tem nos transmitido mensagens. É melhor nós aprendermos com Ele do que nós nos submetermos aos tapas do mundo. Aquilo que o mundo tem para tratar em nós. Porque as circunstâncias elas baterão, os ventos baterão, serão fortes, mas não haverá ruína. Porque nós vamos estar acostumados a ouvir a voz do Senhor e a obedecer à voz de Deus. E a obediência vai fazer com que a nossa vida seja edificada sobre Cristo. Edificada sobre a rocha, onde o vento não pode destruir, não pode derrubar. Onde as circunstâncias podem balançar, mas elas não podem nos destruir. Aleluia. Só a obediência nos mantém seguros. Aleluia. Ouve a voz de Deus. Pratica as instruções. Se Deus diz, você está precisando exercer paciência. Está com o pavio muito curto. Ouça. Você está precisando acordar. Ouça. Você está precisando fazer algo. Ouça. Você já ouviu demais. Está bom de praticar. Ouça. Você está sentado demais no banco. Está precisando trabalhar. Ouça. Não, Senhor, hoje não. Vou demorar mais 3 meses aqui para ser edificada. Amados, a edificação é a obediência. Se você ouve, você não coloca em prática, não existe edificação. Existe inchaço. O alicerce é sobre a areia. Deus tem nos chamado para a obediência. Para uma submissão. Amém? Deus tem nos ministrado sobre essas coisas. Nós estamos recebendo sobre submissão, sobre autoridade. Nada mais é do que o cuidado de Deus. Para que nós estejamos num lugar em que a nossa vida possa ser construída. A ponto de nada poder destruir. Porque nós enfrentaremos situações difíceis na nossa vida. E Jesus garantiu isso. Mas que se nós tivéssemos bom ânimo, nós passaríamos por todas elas.
Obediência à palavra. Obediência e submissão à vontade de Deus. Aleluia. Isso envolve servir a Deus. Não ficar parado. Não deixar de fazer aquilo que Deus está pedindo de você. Não é o seu vizinho que vai ocupar o lugar que você precisa ocupar. Não permite que as circunstâncias te forcem a perder aquilo que Deus tem para você. Como Saul fez. Deus estava pronto para estabelecer o reinado de um homem para sempre. Você sabe o que é a pessoa ter o seu reinado estabelecido perpetuamente. Enquanto houvesse terra aqui, seria todos os descendentes de Saul. Saul reinaria, depois seriam seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos, todo o seu reinado, toda a sua família seria para sempre, por causa de uma desobediência, de uma coisa pequena. Forçado pelas circunstâncias, ele perdeu a plenitude daquilo que Deus tinha para ele. Deus tem algo muito grande na minha vida e na tua vida. Não vale a pena o sacrifício no lugar da obediência. Não vale a pena pagarmos para ver o preço da desobediência. Amém? São coisas pequenas. Não são coisas grandes. Eu não estou falando sobre você chegar e eu dizer para você, você tem que ir para o Japão, pregar o evangelho e conquistar 5 milhões de pessoas. Não estou falando sobre isso. Mas é aquela questão. Deixe ser preguiçoso no domingo e vá para a igreja? Nós já deixamos. E estamos aqui. Coisas pequenas vão edificando a nossa vida. Amém? Construindo a nossa vida sobre a rocha. Amém?